Bom dia, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é criação versus evolução. Vamos fazer uma breve análise sobre a evolução humana. Uma das principais polêmicas relacionadas à controvérsia entre o criacionismo e o evolucionismo envolve a evolução humana. Sempre que um novo fóssil de ser humano primitivo é descoberto, praticamente todos os pressupostos do modelo evolucionista precisam ser reformulados. A reduzida disponibilidade de materiais fósseis está sujeita a mais variadas interpretações. Por esse motivo, constantemente revistas que são especializadas em paleoantropologia exibem artigos cujos autores defendem opiniões que são discordantes a respeito desse assunto. Muitos fósseis disputam um lugar na árvore evolutiva humana. Alguns deles que no passado foram aclamados como peças fundamentais desse quebra-cabeça, hoje se encontram praticamente no esquecimento. Na ilustração que vocês podem ver aqui abaixo, estão representados basicamente toda a ideia do contexto evolucionista a respeito da evolução humana, evoluindo a partir de seres animais mais simples e ao longo de muito tempo eles foram chegando nas formas mais modernas do ser humano. O problema é que essa imagem tenta passar uma impressão de que a ciência encontrou todas as formas intermediárias, ou seja, os fósseis que ligariam gradualmente um antepassado animal primitivo ao ser humano moderno. E por isso que nessa aula nós vamos estudar separadamente esses indivíduos que compõem a chamada série evolutiva humana e verificar em cada caso o que as evidências indicam. Bom, vamos começar falando então do Australopithecus. De acordo com a proposição evolucionista, eles teriam surgido no continente africano há cerca de 4 milhões de anos. Seriam os primeiros primatas considerados ancestrais diretos do gênero humano. Muitos fósseis do Australopithecus já foram encontrados e classificados em diferentes espécies, das quais uma é apontada como antecessora do ser humano. Dentre eles, o mais amplamente estudado é o Australopithecus afarensis, cujo esqueleto foi encontrado quase completo em 1974, lá na Etiópia. Esse importante achado recebeu o nome de Lucy. O famoso esqueleto, então, foi estudado durante décadas por vários anatomistas. Estudaram o tamanho e a proporção dos membros, a arcada dentária, as articulações, a curvatura dos ossos, a capacidade craniana. Tudo isso foi analisado de Lucy, tentando colocar ela na cronologia evolucionista. E apesar de todas essas investigações, ainda não tem um consenso nem se ela andava de forma ereta ou se ela não conseguia andar de forma ereta. Um grupo expressivo de pesquisadores tem considerado o Australopithecus uma forma extinta de símios, ou seja, um grupo apenas extinto de macacos, do grupo dos macacos mesmo. O próximo que nós vamos falar é o Homo habilis, ou homem habilidoso. Acredita-se que o gênero Homo, também originado na África, tenha surgido há aproximadamente 2,5 milhões de anos. O primeiro representante, denominado Homo habilis, em virtude de sua suposta habilidade de fabricar e manusear instrumentos simples. Como nesse caso, o registro fóssil é ainda mais escasso. O debate acerca do Homo habilis é bastante acirrado. Na atualidade, a tendência tem sido de classificá-lo no gênero Australopithecus. Desse modo, o Homo habilis seria apenas mais uma forma extinta de símio. O Homo ergaster e o Homo erectus agora. Supõe-se que o Homo ergaster e o erectus tenham surgido na África por volta de 1,8 milhão de anos atrás. Há muita polêmica a respeito de qual deles surgiu primeiro e quem deu origem ao outro. Geralmente, os livros que tratam do assunto apresentam conclusões contraditórias. Achados fósseis indicam que o Homo habilis conviveu com o Homo erectus. A descoberta da coexistência de ambos tornou improvável que o segundo tenha evoluído a partir do primeiro. As características anatômicas do Homo erectus têm a marca da humanidade plena, no que se refere a proporções entre os membros superiores e os inferiores, e destes em relação ao tronco, bem como a postura ereta, eles são iguais aos seres humanos modernos. Apesar de a capacidade craniana do Homo erectus ser em média menor do que a do Homo sapiens, que é o ser humano atual, as marcas deixadas pelos tecidos do cérebro na parte interna do crânio
revelam que a organização cerebral de ambos é muito parecida. Considerando que as peculiaridades anatômicas aproximam o Homo ergaster do Homo sapiens, por que as constituições artísticas o retratam de maneira tão distinta do ser humano atual? Provavelmente isso tem uma questão política, né, que deve basear-se na evolução, e eles precisam então trazer alguns traços anatômicos que sejam diferentes dos homens modernos. Um pouco mais próximo já da era atual, temos o Homo de Neanderthalis, ou o homem de Neandertal. Na ideia evolucionista, um grupo de Homo ergaster africano deu origem a outra espécie, a do Homo heidelbergensis, que migrou para a Europa e foi responsável pelo surgimento dos Neandertais, que teriam vivido entre 200 mil e 30 mil anos atrás. As semelhanças entre eles e os seres humanos modernos são tão expressivas que alguns cientistas os classificam como subespécie Homo neanderthalensis. Apesar disso, durante várias décadas, esses indivíduos foram retratados como primitivos e inferiores, a meio caminho entre os animais e os seres humanos. Descobertas mais recentes revelaram a plena humanidade do Homo neanderthalensis no aspecto cultural. Eles cuidavam dos doentes, realizavam cerimônias fúnebres, fabricavam ferramentas, armas e instrumentos musicais. Isso tornou necessária uma revisão no modo como a ciência os retratava. E por fim, o Homo sapiens. Os pesquisadores evolucionistas divergem em relação ao surgimento dos seres humanos modernos, né, os Homo sapiens. Um grupo sugere que a espécie surgiu no continente africano, entre 200 mil e 150 mil anos atrás, a partir do Homo ergaster, e se espalhou por todos os continentes, ao passo que outros pesquisadores defendem a origem multirregional da nossa espécie, ou seja, o aparecimento simultâneo do ser humano moderno na África, na Europa e na Ásia. Estudos mais recentes a respeito desse assunto propõem uma origem ainda mais remota dos Homo sapiens. Como vimos, a análise do fóssil impossibilita o traçado de uma linha ininterrupta que aparta de um símio, né, uma criatura parecida com um macaco, e se transforme paulativamente no ser humano moderno. Enquanto os fósseis do Australopithecus afarensis e do Australopithecus habilis exibem características que os distinguem do gênero Homo e obrigam a ciência a classificá-los como espécies siamesas distintas, os do Homo ergaster, Homo erectus e Homo sapiens neanderthalensis revelam traços físicos que se aproximam muito do Homo sapiens sapiens, que é o ser humano moderno. Vemos então que, por mais que a comunidade científica evolucionista se esforce para torná-la um fato inquestionável, a mudança gradual que teria originado novas espécies de seres vivos não pode ser comprovada. E ainda, além do mais, existem alguns casos de fraudes que foram encontradas, como é o caso do homem de Piltdown, o homem de Nebraska e o homem de Sahel, que foram, depois de algum tempo, tidos como erros descritos dentro da cronologia evolucionista. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Então, até a nossa próxima aula.